CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoar aos seus inimigos, item 15, é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, mesmo para uma leve ofensa, como podereis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Oh, infeliz aquele que diz: eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe se analisando a vós mesmos, não vereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não fostes vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é mais uma razão para ser indulgente e para que ele não mereça a reprovação que vós lhes dirigis. Admitamos que tenhais realmente sido ofendido numa determinada circunstância. Quem pode afirmar que não envenenastes o fato por represália e que não fizestes degenerar em grave aborrecimento o que poderia facilmente ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois culpado. Admitamos finalmente que não tendes em absoluto nenhuma reprovação para fazer a vós mesmos. Então, maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Por isso que Jesus diz: perdoai não 7 vezes, mais de 70 vezes 7. Perdoar sempre. A gente lembra também de Jesus na passagem da mulher adúltera: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então aqui estamos, Jesus, nos redimindo dos nossos erros, reconhecendo as nossas falhas, a nossa pequenez, diante da grande lei, a lei que Deus nos trouxe, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Abençoai-nos nesta noite de estudo, de trabalho, cada vez mais compreendendo a doutrina espírita e assim nos transformando em homens melhores, transformando, mudando o nosso caráter. Que seja então, em nome do nosso irmão André Luiz, do Chico, os responsáveis por estes trabalhos, em nome do Altivo e da coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, pedindo a eles inspiração e compreensão para a noite de estudos. Em nome, então, mais uma vez, desses queridos irmãos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por iniciados os estudos da noite de hoje, em torno da obra
no mundo maior do nosso Francisco Cândido Xavier. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. Estamos no capítulo 4, não é? Estudando o cérebro. O capítulo 3, nós estudamos em 3 aulas, numa 4ª aula lemos ele todinho, que foi a casa mental, quando ele dividiu a nossa mente em o subconsciente, o consciente e o superconsciente. E no capítulo 2, nós estudamos a preleção de Eusébio, quando ele chamou no mundo espiritual cerca de 1000 pessoas encarnadas, né? Uma reunião com 1000 espiritualistas. Esse capítulo 2 é imperdível, foi muito bom. E no capítulo 1 estudamos os 2 planos, entre os 2 planos. Então vamos dar continuidade aqui no nosso caldeiraro, falando sobre o cérebro. É uma linguagem técnica, lembram? Uma linguagem técnica, mas deu para a gente entender, né? Se não compreender completamente, deu para a gente entender parcialmente. O próprio Calderaro disse que não era fácil a compreensão. Por isso estamos aqui pedindo a inspiração do André Luiz e do nosso Chico, eles que escreveram, que possam nos ajudar na compreensão do estudo de hoje. Então eu vou ter que ler, vou lendo, e o que eu puder, souber explicar, eu explico. Se vocês puderem se colocar, se coloquem, perguntem e também podem me ajudar aqui na compreensão. Estamos todos estudando juntos, estamos todos aprendendo. Uma vez estudando lá, só relembrando aqui para alguns, que tem aluno novo hoje, as obras de André Luiz, e quem estava dando a aula era o nosso irmão Altivo. E ele, quando terminou a aula, ele falou comigo: Newton, o que você achou da aula? Eu falei: foi boa, chefe, muito boa. Eu brincava com ele: você pode melhorar, sempre pode melhorar. Eu vou dizer que a aula do Altivo não era boa, né? E eu era fã de carteirinha, estava sempre sentado ali na frente do Altivo, para escutá-lo. Aí ele disse assim: é porque o André Luiz toda hora estava puxando a minha orelha. Presta atenção, onde é que você está com a cabeça? Não foi isso que eu disse. Lê novamente. Assim fica fácil da aula, né? Mas mesmo assim, estava naquele dia, né? Estava com alguma dificuldade. Que dirá nós? Então vamos lá. Nós paramos no meu livro, página 58. Perguntas: por que motivo não conserva o homem? Acharam aí? Perguntas: por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito? Isto é natural, em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a forma física evoluiu a mesma coisa, e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens,
Tal faculdade só mais tarde a adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa não nos esqueçamos de que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outro ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Olha, eu vou dar uma paradinha aqui, tá? O Calderário, ele começa dizendo assim: perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito. Aí ele vai dizer, isso é natural, em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. E ele continua dizendo que nem eles conseguem, no estado que estão no mundo espiritual, se recordar de tudo. Nem eles conseguem. Só num estágio mais evolutivo é que o espírito tem como descer bastante nessas recordações. Eu parei aqui para a gente não se perder nas explicações. Estudando o livro Memórias de um Suicida, lá para o finalzinho do livro, um grupo de 200 espíritos resolvem não reencarnar de imediato quando foram liberados do hospital onde eram internos, porque após essa liberação estavam livres para reencarnar, para trabalhar no mundo espiritual, para não fazer nada ou para estudar, aprofundar num estudo iniciático. E o André Luiz e mais esse grupo, totalizando 200 espíritos, resolveram estudar. Dentre várias matérias interessantíssimas, está lá no livro, chega num momento em que eles precisam se conhecer. Então o título do capítulo é Homem, conhece-te a ti mesmo. E eles fazem uma regressão, todos eles. E era em público, cada um por sua vez, e todos assistiam, porque era aprendizado para todos. E o nosso irmão Camilo regride até a época do Cristo, há 2000 anos. Ele se vê naquela época e vem narrando de lá até aquele momento o que nós poderíamos ouvir de tão doloroso que foi aquelas lembranças para ele e para nós que estávamos ouvindo. A gente sofreu com aquilo. E o remorso dele foi tamanho que só tinha um caminho a seguir: reencarnar, para esquecer. Mas quando ele acaba a regressão, olha, ele está no mundo espiritual, com espíritos elevadíssimos fazendo esse trabalho, com técnicos, ele teve que ser recolhido a uma enfermaria e ser tratado com passes magnéticos durante alguns dias, porque
o sofrimento foi muito grande para que ele se restabelecesse de toda aquela lembrança. E ele falou, e não era incomum, quase todos os dias ou todos os dias tinham espíritos ali sendo tratados por causa dessa lembrança do passado. Então, se no mundo espiritual, eles são espíritos, não estão no corpo, com todo o amparato que tem, com pessoas, com espíritos competentíssimos, teve dificuldades, tiveram que ser ajudados. Imagine nós, se nós nos lembrássemos do passado, nós paralisaríamos. O remorso é muito grande. E a gente não pode esquecer que a Terra é um planeta de provas e expiações. Só está aqui quem deve. Sinto muito dizer isso para você, Elaine, você também deve. Se não for missionário, somos devedores. Se não tem nenhum missionário aqui, somos todos grandes devedores da lei de Deus. E certamente não suportaríamos essa lembrança. O esquecimento é uma bênção. Quando alguém faz esse trabalho com objetivo terapêutico, é uma outra coisa. Então, para se curar de um problema qualquer, é válido, desde que a gente faça com pessoas responsáveis, né, que não tenhamos nenhuma curiosidade para saber quem fomos ou deixamos de ser, e sim com um objetivo, com pessoas capacitadas para esse tipo de trabalho, porque pode trazer um problema muito sério para a gente, tá? Então vamos continuar aqui. Alguma pergunta? Alguma colocação? No question? Em razão disto, e atendendo aos deveres impostos, a consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora. Isso aí o perispírito, né, no corpo físico. São quebra-luzes, atuando beneficamente para que as almas encarnadas trabalhem e evolvam. Além disto, nascimento e morte na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias de existência que se seguem naturais ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado, e nem todos, ao atravessarem o sepulcro, podem readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Que coisa interessante, né? Nem todos podem relembrar de imediato o passado. E, na verdade, aqui a gente não está totalmente no escuro, porque nós temos as nossas tendências, as nossas aptidões, as ideias inatas. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos sobre ideias inatas. Então isso está na gente. No fundo, eu não me lembro se eu fui rei ou se fui vassalo, mas eu trago as minhas tendências e as minhas aptidões. Então a gente acaba sabendo, de alguma forma, quem nós fomos no passado.
eu continuo orgulhoso? Quanto pobre orgulhoso. Aqui a gente trabalha com pobre. Pobre miserável, com orgulho desgramado. Significa que na vida passada foi orgulhoso. E se nós temos esse sentimento, significa que no passado tivemos esse vício, é o orgulho. Quanta gente egoísta, quanta gente má. A gente não muda de uma hora para outra, a gente continua com aqueles defeitos. A gente não cresceu, não evoluiu no mundo espiritual. Continuamos os mesmos. Então, a gente vê quem nós somos pelas nossas tendências. Quem demasiado se materialize, demorando-se em baixo padrão vibratório no campo de matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. Despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu. Olha, isso é muito importante, hein? Não é todo mundo que se lembra do passado. Repetindo. E por causa de quê? Ele acabou de dizer, quem demasiado se materialize, essas pessoas extremamente materializadas, demorando-se em baixo padrão vibratório no campo de matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. Não volta, ele continua sendo o mesmo. Ele continua como se tivesse encarnado. E ainda com as mesmas paixões, com as mesmas dificuldades. Se a gente viu lá o André Luiz, por exemplo, ele não lembrou. Ele não lembrava. E nem pôde ascender. Ele ficou 8 anos, estou falando dele que ele que escreveu isso aqui, né? Com o Chico. Ele ficou 8 anos em região umbralina, 8 anos e 3 meses. Está lá no livro Nosso Lar. Foi levado para lá, pensou que estava sendo carregado por anjos. A sua mãe ia visitá-lo com constância, mas ele não via a mãe. O Clarencio ia visitá-lo, ele não via o Clarencio. Só quando ele mudou o padrão vibratório dele, que ele fez prece, aí ele viu, aí ele pôde ser resgatado. Aí a memória dele não veio de imediato, não veio. Estava ligado nas coisas ainda dele, até o momento, né, até quando ele não coloca aqui. Mas não foi de imediato. Dentro da luta humana, também é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispirítico com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. Isto, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Que coisa interessante, né? A maioria das pessoas pensa que morreu e virou santo. Não é? Morreu
virou santo, virou anjo, e não é assim. Muitos, olha o que ele coloca aqui, é André Luiz trazendo a informação do que acontece no mundo espiritual. Isto, contudo, em nossos círculos de ação, quer dizer, lá no plano espiritual, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, continua doente, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões inúmeras. Dá o que se pensar, né? Nessa altura das elucidações, arrisquei uma pergunta no intervalo que se fez espontâneo. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral a que nos referimos? O companheiro não se fez de rogado e reagiu. Só um minutinho. Vamos lá. Nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal. Estou lendo bem devagar para a gente entender. Traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, na meditação sem trabalho, na renúncia sem proveito. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se, para o mesmo tempo, na esperança que flui, cristalina e bela, na fonte superior de idealismo elevado. Por essa fonte, ela pode captar o plano divino, as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental, num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas à nossa. O instrutor, com ar fraternal, indagou: entendeste? Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque afinal assimilara a lição. Então, vamos aqui
na aula passada, só para nos lembrarmos do que ele está dizendo. Eu queria achar aqui o prédio de 3 andares que ele disse aqui. Acho que eu achei aqui. Vamos só lembrar aqui, aí a gente vai entender essa resposta do Calderaro aqui. Ele dividiu o cérebro num edifício de 3 andares, lembra? Né? E todo esse trabalho aqui começou, ele está desenvolvendo em cima de uma obsessão, né? Tem um encarnado e um desencarnado. E eles estão estudando aqui o cérebro do desencarnado, estudamos e agora dos dois. Do encarnado e do desencarnado. Deixa eu ver aqui. Eu devia ter sublinhado, né? É no capítulo 3, né? Estou procurando aqui. Não, foi nesse 4 mesmo, não foi, não? Sim, foi no 3, né? Ele dividiu isso no capítulo 3, ó. Achei aqui. Indicando as iminências, está no capítulo 3, no meu página 46. Ó, ele diz assim: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Que para entender isso aí tem que entender lá atrás, só estou relembrando. Temos apenas um cérebro, está entendendo, Paulo? Um cérebro. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais. No terceiro, se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo, no outro reside o esforço e a vontade, e no último demora o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo os 3 andares em subconsciente, consciente e o superconsciente. Aí a gente vai entender. O consciente é a vida atual, o que a gente está realizando. O subconsciente é o passado. O superconsciente é o futuro. Quando ele responde ali o André Luiz, lá na frente, né, estava procurando ali errado, ele disse aqui o seguinte, que a criatura, vou ter que ler novamente para entender aqui, eu tinha entendido, esqueci, tem que ler novamente. Sim, me lembrei. Ele disse que a gente tem que ter o equilíbrio desses 3 setores do cérebro, o equilíbrio do consciente, do superconsciente e do subconsciente. A gente não pode viver as paixões, somente essa vida agora, a gente não pode vivenciar o passado o tempo todo, nem no futuro. A gente tem que viver a vida com
equilíbrio, para que não aconteça o que aconteceu com um rapaz obsediado. Foi isso que ele quis dizer. Entenderam? Então vamos lá, vamos prosseguir. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo-o em fluidos benéficos, e disse-me após longa pausa: opa, quem é o enfermo aqui? É o encarnado, né? Os dois, na verdade, são enfermos. Temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. Então, os dois estão com a mente lá atrás, no subconsciente. Olha aí o desequilíbrio. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo, pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Então, só para a gente recordar, como é que se deu essa obsessão? Um senhor... Isso, mas vamos lembrar da história direitinho. O dono de uma mercearia, uma pessoa bem situada financeiramente, tinha como filho um rapaz que ele pegou, uma criança, um filho adotivo, e tinha ele como filho mesmo. E esse rapaz sempre trabalhou com ele na mercearia. Um determinado dia, ele cresceu, estava ali há muitos anos, disse para o pai dele, né, que o considerava como pai. O pai, pelo menos, o considerava como filho, como está aqui. Olha, eu quero uma parte do lucro da empresa, eu quero ir embora, eu quero a minha vida. Estou aqui um tempão, eu tenho direito a tudo que eu trabalhei aqui. E o pai disse para ele, né, não, você não tem direito a um. Ficou danado da vida com ele, disse que não ia dar nada. Os dois discutiram. O que o rapaz fez? Assassinou o pai. O matou ali mesmo, na loja. Estava no final do expediente, a loja estava fechada, matou ele ali. Matou, foi no caixa, pegou uma quantia em dinheiro boa, que ele achava que tinha direito, fechou tudo direitinho e foi embora. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, voltou à loja e viu a loja fechada. É claro, ele deixou fechada. Ele se dirigiu até a delegacia e disse: tem alguma coisa estranha lá na loja. O meu pai lá, o meu patrão, meu pai, não sei como ele considerava o senhor, sempre abre a loja muito cedo e ela está fechada. Tem algo estranho. E eu não quero entrar lá sozinho, eu tenho a chave. E a polícia o acompanhou até a loja. Quando abriu, ele estava morto lá. E ele deu todo o apoio à família, prestou todos os esclarecimentos à polícia, e ninguém descobriu o crime. Ninguém. Estava lá parte do dinheiro no caixa, ele teve cuidado com tudo. E o que aconteceu? Consolou a viúva e seguiu a vida dele, foi embora. Deixou tudo para lá. Foi embora, com o dinheiro que ele levou, ele conseguiu, era um homem trabalhador, conseguiu aumentar ainda mais os seus lucros, era um homem muito bem sucedido financeiramente, se casou, teve 5 filhos, né? Foram 5 filhos, mas e o remorso? E a culpa? Porque o Senhor o perseguiu. E estava jungido
ao seu cérebro, jungido a ele, de mente a mente. E ele não conseguia sossego. Ganhou mais ainda dinheiro, porque ele, para esquecer, ele se debruçou no trabalho, se dedicou muito ao trabalho profissional, mas era um homem infeliz. Às vezes tinha ímpeto de confessar tudo para ver se aliviava a consciência, mas ele pensava, mas se eu fizer isso, do que vai adiantar? Então esse era o estado dos dois ali, dele e de quem matou. Deu para lembrar bem, né? Então vamos lá. Aí o espírito vai dar o passe no doente, né? O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Lembra do que nós lemos no Evangelho sobre o perdão, não foi? Foi bem um encontro de tudo que a gente está falando aqui. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. O outro não perdoou, de jeito nenhum. Aí você vê, o amor liberta, o ódio junge um ao outro. O desencarnado esqueceu da mulher, dos filhos, ele quer vingança, ele está preso. Ele está preso, ele não está livre. É igual o carcereiro que tem que ficar ali o dia inteiro tomando conta do encarcerado. Na verdade, um está do lado de lá da grade e outro está do lado de cada grade. Os dois estão presos ali. Então ele está preso. O ódio junge, prende, o amor liberta. Se tivesse perdoado, ele tinha seguido a vida dele. E o outro não sentiria tanta culpa assim. E a própria lei de Deus se encarregaria de fazer com que ele se redimisse diante da lei maior. Mas continuamos aqui. Mais um pouquinho. O assistente... Vou ler de novo essa última frase aqui. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Que coisa, hein? A gente teve um caso aqui, vários casos de socorro espiritual que a gente tem aqui na nossa casa. Várias pessoas chegam aqui doentes por causa de processos obsessivos muito sérios. E como a gente tem atendido, a gente vai, como diz a dona Ivone, que tinham que ter pessoas especializadas em casos de desobsessão. Ela diz lá no Devassando o Invisível ou Recordações da Mediunidade. Leiam os dois livros que está num dos dois ali, que eu sempre confundo. Excelentes obras. E nós aqui estamos nos especializando nisso, porque são vários os casos que chegam aqui. Vários. Casos de todos os matizes chegam até nós. E num desses casos, foram afastados alguns espíritos da pessoa e um deles estava sem forma. Ele estava sem forma. A médium passou mal, queria vomitar, porque ela disse assim: eu nunca vi isso. Era um monte de carne, era uma peça de carne com 2 olhos e uma boca. Carne mesmo, vermelha, uma carne.
E o espírito estava tão jungido à pessoa que perdeu a forma, por ódio, vingança. Então ela incorporou o espírito, a gente foi dando passe, conversando com o espírito, pedimos a pessoa para sair da sala, porque às vezes a pessoa precisa se afastar, senão o espírito volta para junto dela. E fomos dando passe, conversando com ele, e ele foi voltando à forma ali com o corpo do médium, ele vai novamente voltando à forma. A gente foi fazendo um trabalho junto com os espíritos nesse sentido. E ele foi falando do porquê daquela situação. Você sabe o que ele me fez? O que ele fez com a minha vida, com a minha família, com a minha esposa? Então, o espírito ficou tão revoltado, tão enraivecido, que ele não largou a família, ele largou quem ele amava para ir atrás de quem ele odiava. E os séculos se passaram, porque isso não foi ontem, não foi nessa vida. Olha quanto tempo a gente perde no ódio. Ele tem que dar conta da minha família. Aí é que ele não vai dar conta nunca, porque ele não sabe, ele não lembra mais. Se ele tivesse perdoado lá no início e ido procurar a família, ele teria encontrado. Aí contou a história lá. Eu não vou contar a história para não evocar, e também é uma coisa particular. Estou contando um fato, não estou contando a história. Mas foi uma história dolorosíssima. E a misericórdia de Deus, a bondade desses benfeitores, trouxe a família dele de volta. Trouxe. E quando ele viu, ele chorou muito e seguiu com a família, esquecendo lá o outro, que ele vinha perturbando e atrapalhando muito a vida dele. Então, aí olha como o amor liberta. Provavelmente ele não perdoou. Ele não perdoou. Eu perdoo, eu compreendo. Naquele momento, não. Naquele momento, o importante é ele tirar o foco de cima do outro e focar nos seus interesses mais imediatos, que atendiam os seus sentimentos de amor. Então, o interesse imediato até então era o ódio, a vingança. Não foi fácil tirar o espírito de junto da pessoa obsidiada. Às vezes não é fácil, às vezes a gente não consegue, tem casos que a gente não consegue, a espiritualidade não consegue. Olha só, não somos nós não, nós somos instrumentos, ferramenta. Quem faz tudo são os espíritos, eles não conseguem. Aí dizem assim, ele vai ter, essa pessoa tem que trabalhar, ela tem que trabalhar, que só assim, com o tempo, esse espírito vai se afastar dela. Ele não se afasta, está agarrado, está jungido à pessoa. A pessoa não dorme, a pessoa nada dá certo na vida dela. Então ele tem que mudar as suas atitudes, estudando e trabalhando. Já vimos casos difíceis, como esse, mais difícil ainda, por que a dificuldade? O guia ainda disse assim, provavelmente, se ela não mudar, ela vai desencarnar nessa situação. Um caso sério. E qual era a agravante da situação? A pessoa era descrente. E nesses casos, são todos médiuns. Tinha que trabalhar, tinha que dar paz. Qual foi a agravante? A descrença. E essa pessoa, já tem tempo, foi lá do outro lado,
ela disse para a gente: eu não acredito em nada disso. Eu não acredito, eu só quero é me livrar disso. Porque tinha feito várias cirurgias, os médicos não deram jeito, foi a várias igrejas, terreiros de Umbanda, de Candomblé, como não resolveu, veio aqui. E daqui foi embora procurar outra coisa, porque aqui também não resolveu. Mas nós falamos com ela: olha, o teu problema não tem solução agora. E como a gente diz para todos os médiuns, e o médium ostensivo, isso não é doença e nem tem cura, é para sempre. Você só tem um caminho. O caminho do outro lado é reencarnar, o caminho dela é trabalhar. Senão ela vai desencarnar com aquele problema, vai continuar com o problema no mundo espiritual, vai tomar consciência lá e vai ter que reencarnar para poder resolver isso aqui, aquilo ali, aqui no corpo terreno, no corpo carnal. É a opção da pessoa, é a opção. Às vezes a gente vê um trabalhador se afastar do trabalho, o médium larga o trabalho, a gente fala com o espírito, com o guia da casa, e diz assim: ó, ela tem o livre arbítrio, deixe, tem o livre arbítrio. O que nós podemos fazer? O espírito diz para a gente. Se o espírito diz isso, é o guia da casa, eu caminho com ele. E eu? O que eu posso fazer? Se o guia não pode fazer nada, quem sou eu? Porque a pessoa não quer. Não quer. E a gente não pode fazer nada. Ela não quer. A gente sente muito, porque estamos vendo o sofrimento e que aquilo vai piorar. Não tem mágica. Não existe milagres. Não existe. Então vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua, né? Onde que nós paramos? O instrutor fraternal indagou: entendestes? A gente leu aqui, né? Respondi afirmativamente, possuindo assim de sincera alegria, porque afinal, não foi aqui que a gente parou? Aí de embaixo ele diz: temos aqui 2 amigos de mente fixada na região. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvesse esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Tudo bem, a gente parou aqui, é só para eu marcar. O assistente deixou perceber novo brilho. Semana que vem a gente continua aqui. Faltava só uma página, mas a gente para daqui e vamos entrar no outro capítulo, semana que vem, e o capítulo que vem é falando do amor, né? O poder do amor. Muito bom esse estudo, né? Muito bom. Alguma pergunta? Alguma colocação? Obrigado, Jesus, mais uma vez. Muito obrigado pelo estudo, pelo trabalho, pela nossa casa de amor, o SEAP. Muito obrigado ao altivo, aos dirigentes da nossa casa, ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ao André Luiz, pela tarde
noite de estudos. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe e que seja um aprendizado para todos nós mantermos-nos vigilantes e coerentes com o Evangelho de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, no nosso equilíbrio, na nossa estabilidade emocional. Ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa paz em nossas almas. Em nome, então, desses irmãos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje, noite de hoje, em torno da obra do mundo maior. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.